No coração de uma era distante e esquecida, quando a Terra era jovem e as histórias eram passadas de boca em boca, houve um evento que se tornaria um dos maiores contos de sobrevivência e esperança da humanidade. Este é o relato da Arca de Noé, uma embarcação colossal que navegou através das águas tumultuosas de um dilúvio universal, preservando a vida e o legado de um mundo ameaçado. Antes do grande dilúvio, a Terra era um lugar de vastas planícies, montanhas imensas e florestas exuberantes. As civilizações da época eram rudimentares, com a maioria das pessoas vivendo em harmonia com a natureza. No entanto, ao longo dos anos, a humanidade começou a se afastar dos caminhos da justiça e da bondade, mergulhando em uma era de corrupção e violência. As cidades cresceram, e com elas, a desobediência e a maldade. Os homens e mulheres viviam suas vidas sem consideração pelas leis divinas, e o mal se espalhava como um câncer, consumindo tudo à sua volta. Em meio a essa crescente escuridão, havia um homem que permanecia justo e temente a Deus. Seu nome era Noé. Deus, ao observar a corrupção da terra, decidiu que era necessário um novo começo. Ele se dirigiu a Noé e revelou-lhe um plano grandioso. Noé seria o escolhido para construir uma arca, uma embarcação que salvaria a si mesmo, sua família e os representantes de todas as espécies de animais da terra do dilúvio iminente que destruiria o mundo. Faça para ti uma arca de madeira de cipreste, disse Deus a Noé. Farás compartimentos na arca e a revestirás por dentro e por fora com betume, e deste modo a construirás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Noé, apesar da incredulidade de seus contemporâneos, começou imediatamente a construção da arca. Ele sabia que o desafio que enfrentava era monumental, mas a fé e a obediência a Deus guiavam cada golpe de martelo e cada peça de madeira que unia. O projeto da arca era verdadeiramente colossal. O tamanho da embarcação era incompreensível para a época, com mais de 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, o que fazia dela a maior estrutura flutuante já imaginada. A construção exigia um esforço titânico, com a madeira sendo cortada e preparada com precisão, e as ferramentas rudimentares sendo usadas para unir as peças. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam incansavelmente para completar a arca. A construção durou muitos anos e foi um testemunho da dedicação e da perseverança da família. Eles foram muitas vezes ridicularizados pelos habitantes da região, que não podiam compreender por que alguém dedicaria tanto tempo e esforço para construir uma embarcação tão grandiosa. Após a conclusão da arca, Noé começou a reunir os animais. Deus havia ordenado que ele levasse para a arca um casal de cada espécie de animal, um macho e uma fêmea, para garantir a sobrevivência das espécies após o dilúvio. O processo de reunir todos os animais foi um feito notável. Ele e sua família viajaram por terras distantes e através de florestas densas para capturar e trazer os animais para a arca. Quando chegou o momento de embarcar, a cena era verdadeiramente extraordinária. De todas as partes do mundo, os animais começaram a se aproximar da arca, como se fossem guiados por uma força invisível. Leões, elefantes, pássaros e insetos, cada um de acordo com sua espécie, subiam a bordo, formando uma fila ordenada e tranquila. A entrada dos animais na arca foi um espetáculo de organização e harmonia, que contrastava com a violência e a desordem que prevaleciam no mundo exterior. Depois que todos os animais estavam a bordo e a família de Noé estava segura, Deus fechou a porta da arca e o dilúvio começou. O céu se encheu de nuvens escuras e pesadas, e a chuva começou a cair em torrentes. As águas do céu se derramaram sobre a terra, e fontes subterrâneas foram abertas, lançando água para fora com força avassaladora. As águas começaram a cobrir a terra, subindo cada vez mais e engolindo cidades e montanhas. A arca, sendo a única estrutura capaz de suportar o cataclismo, flutuava acima das águas turbulentas, protegida pela mão divina. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, com chuva incessante e águas implacáveis que não davam trégua. Noé e sua família estavam trancados na arca, com o som da chuva e o balançar da embarcação como a única companhia durante o período interminável. O cheiro dos animais misturava-se com o aroma do betume,
criando um ambiente de claustrofobia e tensão. Dentro da arca, a vida seguia seu curso de uma maneira bem organizada. Noé e sua família cuidavam dos animais, fornecendo-lhes comida e água e limpando os compartimentos regularmente. A rotina era exaustiva, mas a responsabilidade de preservar todas as espécies fazia com que cada tarefa fosse realizada com cuidado e dedicação. As noites eram longas e silenciosas, quebradas apenas pelo som da chuva e o ocasional mugido ou rugido de algum animal. Apesar da situação difícil, havia momentos de esperança e gratidão pela segurança proporcionada pela arca. A fé de Noé e sua família era um farol em meio à tempestade, mantendo-os focados em seu propósito. Finalmente, após 40 dias e 40 noites, a chuva cessou e as águas começaram a recuar. A arca, agora livre da tempestade, começou a se estabilizar. Noé e sua família começaram a observar os sinais de que a terra estava se recuperando. As montanhas começaram a aparecer à medida que as águas diminuíam, e o cenário desolado começou a dar lugar a novas perspectivas. Noé enviou uma pomba para verificar se havia terra seca. A primeira vez que a pomba voltou, ela trouxe um raminho de oliveira, sinalizando que as árvores haviam começado a brotar novamente. 7 dias depois, Noé enviou a pomba novamente, e desta vez ela não retornou, indicando que havia encontrado um local adequado para viver. Com a certeza de que a terra estava habitável, Noé abriu a porta da arca. O sol brilhou sobre o mundo renovado, e a família de Noé, junto com os animais, saiu da arca, finalmente livres para começar uma nova vida. O ar estava fresco e limpo, e o terreno estava coberto de vegetação nova. Após desembarcar, Noé construiu um altar e fez um sacrifício a Deus, em agradecimento pela salvação e pela nova oportunidade de recomeçar. Deus, em sua misericórdia, fez uma promessa a Noé e a seus descendentes. Ele estabeleceu uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. O arco-íris, com suas cores vibrantes, tornou-se um símbolo de esperança e renovação, um lembrete constante da promessa divina e da promessa de um novo começo para a humanidade. Com a promessa de um novo começo, Noé e sua família se estabeleceram na terra renovada. Eles construíram novas cidades e começaram a cultivar a terra. As espécies animais que haviam sido preservadas na arca proliferaram e se espalharam pelo mundo, dando início a uma nova era de prosperidade e abundância. A história da Arca de Noé tornou-se um relato de fé, perseverança e renovação. A arca não foi apenas uma embarcação que salvou vidas, mas também um símbolo da esperança que pode surgir mesmo nas situações mais desesperadoras. A fé de Noé, sua obediência e sua coragem em enfrentar o desconhecido servem como um lembrete eterno de que, mesmo em tempos de crise, a esperança e a determinação podem nos guiar para um futuro melhor. E assim, a história da Arca de Noé passou a ser contada de geração em geração, inspirando todos aqueles que ouvem a saga a manterem a fé e a esperança, mesmo quando enfrentam os maiores desafios da vida. O dilúvio pode ter sido um evento devastador, mas a arca e a promessa de um novo começo foram um testemunho duradouro da capacidade de renovação e do poder da esperança.